Vem pra cá, vem, chega junto aqui para a gente fazer mais um consultório. Obrigada pelo seu carinho, pela presença. Você que está passando por aí, fica com a gente. Aqui é um cantinho bom de a gente falar da vida, falar de sentimentos, de emoções, de família, de organização da vida. E hoje nós vamos falar de organizar, sim, uma forma poderosa para você mudar a mente. E aquilo que a gente procura mudar internamente, muitas vezes não rola. E aí você precisa considerar algo que pode ser o pulo do gato, o segredo. Você pode começar a mudar, a organizar fora de você. E enquanto a gente organiza a casa da gente, o cantinho da gente, enquanto a gente limpa o que está ao redor, aqui dentro da gente, muita coisa pode acontecer. Eu acabei de ler uma pesquisa que dá conta de que pessoas organizadas, disciplinadas, elas inclusive tendem a viver mais. Sabia disso? Não, estou te contando agora, né? É uma pesquisa americana, eles pesquisam de tudo pra gente e essa referência é justamente que pessoas organizadas, elas têm mais tempo para elas mesmas, elas têm mais tempo para curtir, para aproveitar a vida, elas têm mais tempo, portanto, para ter mais saúde, elas são menos estressadas, elas são menos atrapalhadas com a vida e elas então poupam a vida, vivem mais e melhor. Pessoas mais disciplinadas, mais organizadas, elas tendem a ter uma saúde emocional também melhor, porque, como eu acabei de dizer, o estresse já não é tão constante como aquele que não encontra nada, não tem nada no lugar, está tudo em desordem, perde muito tempo, está sempre atrasado. Onde deixei a chave do meu carro? Onde deixei a chave da casa? Onde deixei a bolsa? Esqueci para trás, tudo toda hora. Não sabe nada de onde as coisas estão organizadamente e até tem gente que diz assim, é assim mesmo. Será que não será melhor fazer diferente? Vamos falar qual é o segredo, já estou contando aqui para você. Um segredo que pode mudar a sua mente, pode organizar a sua mente, as suas emoções e os seus sentimentos. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Eu convido você para interagir com a gente, quer perguntar, quer participar, quer contar de você. Então é agora, pode falar com a gente. Estamos lá no Facebook e também no nosso Instagram. Manda aí a sua pergunta ao longo do programa. Eu quero saber de você. Você é organizado ou desorganizado? Você é organizada ou desorganizada? Você é disciplinada ou a vida está uma bagunça? Hein? Conta pra gente. Porque está começando agora o seu consultório de família e eu amo você, que é nossa família, participando aqui com a gente. Ela é Sheila Procópio, ela é personal organizer, ela é uma treinadora de mulheres, homens de família que queira manter a vida organizada, que é muito mais que arrumada. Não, Darleide, minha casa está arrumada. E ela me disse, ela me ensinou, Darleide, tem uma pequena diferença entre organização e arrumação. Vamos lá? Sheila Procópio, bem-vinda. Tudo bem com Olá, tudo você? bem? Tudo ótimo, tudo bem. Muito bom recebê-la, viu? Muito bom estar aqui. Obrigada. A Sheila, ela tem um quadro fixo, semanal, no programa Entre Família, aqui na Novo Tempo, todas as tardes, na apresentação da Carol Félix e do Cris Magalhães. Ah, é toda quarta que você participa, né? Então, Quinzenalmente. nessa quarta, ela estará no Entre Família. Muito bem. Qual é a diferença entre arrumar e organizar? Já vamos respondendo essa pergunta. Olha, eu sempre gosto de dar assim, uma explicação lúdica, que é a questão dos botões. Imagina que você tem sobre uma mesa vários botões coloridos de várias formas, quadrados, né, redondinhos, e você precisa de organizar. Você tem potes ali vazios. Você pega esses botões e coloca dentro dos potes, então está tudo arrumado. Né? A gente olha, não está mais bagunçado, já não está mais. Agora, quando você separa por cor, por tamanho esses botões, os que são dourados, quadrados, os azuis, os vermelhos, você organiza. Então, a organização é quando a gente agrupa membros da mesma família em um espaço. E fica muito mais fácil para você procurar e para você organizar. Isso pode acontecer no seu armário, quando você só coloca lá as suas camisetas, os vestidos, as saias, né? Quando você coloca os sapatos, os tênis, o escarpão, sandálias, todos os objetos, aquilo que você tem da mesma família. Você organiza tudo dessa forma, a biblioteca, a sua despensa, deixando tudo muito mais fácil. E uma casa arrumada?
e uma casa organizada. Que diferença vai fazer, portanto, para a família? A arrumação não é uma coisa totalmente negativa. A gente Sim, chegando claro. numa casa arrumada, você não tem aquela aflição da bagunça. Uhum. Mas, de repente, você vai procurar um objeto, você não sabe exatamente onde ele está. Na organização, cada coisa tem o seu lugar. Tudo tem a sua casa. Então, se você estiver fora da sua casa, mas você ligar para alguém e você pode falar, olha, em tal lugar você vai encontrar esse livro, a tesoura, a agulha, porque fica fácil, porque tudo tem o seu devido lugar. Isso é algo assim, é um princípio da organização. Cada coisa tem o seu lugar. Ô, Sheila, eu fiquei sabendo que você não era organizada, muito menos Verdade. pensaria em ser uma profissional da área da organização. Você não era organizada? Como assim? Não aprendeu? O que aconteceu? Olha, a minha mãe era uma pessoa extremamente limpa e organizada. Então eu fui criada numa casa muito limpa e organizada, mas eu não era organizada. Eu tinha uma dificuldade muito grande em me organizar e me manter organizada. E, além de tudo, a cobrança que eu tinha da minha mãe e das minhas irmãs. Eu sou a filha caçula, eu sou a quinta filha, então as minhas irmãs mais velhas me puxavam a orelha, minha mãe me puxava a orelha, e eu não conseguia me manter organizada, né? E isso se estendeu por toda a minha adolescência, a minha infância, a minha adolescência, o início ali de quando eu comecei a trabalhar. Tive problemas no trabalho, porque eu chegava atrasada no trabalho, eu não conseguia cumprir prazos, e eu sempre recebia a mesma coisa assim, você é ótima naquilo que você faz, mas, né? Olha, isso que você fez é muito bom, mas... E eu sempre gosto de comentar que na escola, por exemplo, eu precisei de fazer uma avaliação, certa vez, na frente da diretora, porque eu tirei uma nota boa, mas eu não tinha o caderno organizado, eu não tinha nada escrito no meu caderno, nos meus livros, né? E era algo tão assim surreal que ela falou, não, então eu quero que você faça a prova na minha frente, já que você foi tão bem. E eu tirei a nota boa. Eu sou auditiva, eu aprendo assim, ouvindo, né? E então eu consegui tirar notas boas ali. Só que isso na idade adulta, isso já me trouxe um transtorno, né? Porque aí você trabalha, você tem outras responsabilidades, eu tinha que cumprir prazos no trabalho, Os né, horários. horários e tudo mais, então isso começou a me trazer um transtorno. Você disse que também começou um curso, não terminava, começava Muitos. outro, entrava na Isso. faculdade. Faculdade, eu prestei 5 vestibulares, eu passei nos vestibulares, mas eu me entediava quando eu começava a fazer os cursos. E eu não entendia por que isso acontecia. Então, eu fiz desde radiologia, fisioterapia, educação física, pedagogia, e nada me preenchia, eu sentia um vazio muito grande, e isso me incomodava muito. Depois do nascimento da minha segunda filha, eu senti uma frustração muito grande por não dar conta da minha casa. Então eu consegui, né, estudando, comecei a dar aula, né, eu sou professora de artes, e trabalhando, mas eu tinha aquela coisa, eu não conseguia administrar a minha casa do jeito que eu queria. E um dia, assim, muito chateada, eu fiz uma oração na sala da minha casa. Eu pedi para que Deus realmente me transformasse na mãe que os meus filhos precisavam, na dona de casa que eu precisava para o meu lar, a esposa que eu precisava de ser, eu precisava dessa transformação. E aí a minha irmã me ligou e disse que haveria uma palestra numa igreja aqui em São Paulo, falando sobre a organização da casa. Quando eu entrei no auditório, a palestrante, que também era uma personal organizer, ela falou, e você que nasceu desorganizada não precisa morrer desorganizada. Eu falei, então tem solução para mim, né? E ali ela ensinou coisas muito simples, como organizar uma despensa, como dobrar um pano de prato de forma funcional. E eu apliquei aquilo na minha casa e funcionou. E eu estava num processo fazendo terapia nessa época, porque eu estava com muitos conflitos, e a minha terapeuta falou de um profissional. Olha, mas existe um profissional que vai até a sua casa e organiza a sua casa, que é o personal organizer. Eu nunca tinha escutado falar assim, porque essa palestrante era uma esposa de pastor, né? Então, assim, ali eu pude conhecer um pouco mais através da minha terapeuta e aplicar. E quando eu coloquei na minha casa, funcionou para mim. Que legal. Que A bom. organização realmente começou a funcionar. E as pessoas que eram próximas a mim queriam ver. Eu quero ver sua gaveta, eu quero... As pessoas queriam ver isso, Começou a né? chamar a atenção a Isso. diferença que A agora diferença. elas viam em você. Vale dizer que essa vivência da Sheila pode ter a ver, no seu caso, em tantos outros casos, com TDAH, pode ser uma questão de necessitar de um diagnóstico, de um acompanhamento.
porque, claro, a gente ouve a história da Sheila e no caso dela foi assim, mas veja, ela passou por terapia, ela foi se entender melhor, ela foi organizando a vida, mas ela se encontrou. Ali, naquele lugar, ela encontrou um porto seguro. Eu posso, então, aqui ampliar, até mesmo para a minha profissão, para a minha vida pessoal, para o meu dia a dia, para a minha vida espiritual. E então isso abre para ela um caminho muito bom para ela transitar e se ver uma mulher hoje capaz de ter o seu lar organizado, seus filhos criados, ela como profissional e por isso aqui contando tanto do seu início de jornada, como também essa jornada que tem sido de sucesso, ajudando a muitas outras pessoas. Sheila, devo dizer isso, claro, né? Porque sempre fica assim, mas, e no meu caso, a gente precisa sempre pensar em investigar a si próprio. Será que eu tenho TDAH, por exemplo, e eu não consigo, sabe, lidar com essas questões? Eu não tenho uma atenção a esta ou aquela outra atividade, então precisa recorrer a essa ajuda. Sheila, qual é o principal desperdício no dia, ao longo do dia, nas horas do dia, quando eu penso nas mulheres que trabalham fora, trabalham em casa, têm filhos, porque sobra mais para a mulher, não é, minha gente? A vida, o mundo ainda gira nessa rotatividade. A mulher trabalhando fora, trabalhando em casa, com pandemia, trabalhando em casa e trabalhando em casa de novo, e uma série de questões. E a mulher fica muito atarefada, muito, né, muitas vezes estressada e até adoece. Quais são as principais, as linhas gerais para você dizer assim, amiga? Vai por esse caminho que facilita para você. Olha, o que eu gostaria de falar para você, em primeiro lugar, não coloque dentro da sua rotina coisas além do que você pode cumprir, né? Então, normalmente, você consegue, pela manhã, realizar 5 tarefas. Aí você coloca 25. E aí você se sente frustrada por não conseguir realizar aquelas tarefas, né? Isso é um erro muito comum quando a gente fala da organização da rotina. Ter uma rotina organizada, porém flexível, principalmente para quem é mãe, que a demanda é grande, você tem que atender os seus filhos, o seu trabalho. Procure sempre colocar dentro da sua rotina aquilo que pode ser realizado. Isso é muito importante, Darleide, que eu acho que é algo que as meninas pecam nesse sentido, né? E às vezes tentando acertar, porque a gente cresceu ouvindo que a gente dá conta de muitas coisas, né? A mulher consegue dar conta de mais de uma coisa, mas não é verdade isso, tá? Esse negócio de ser multitarefas não é vantagem para ninguém, não é vantajoso, tá? A gente não consegue fazer tantas coisas assim ao mesmo tempo, não tem condições disso. A gente pode até dizer que consegue, mas tem um morre. preço, né? Isso. Morre de cansada, morre de estressada, morre de raiva, porque só ela faz e os outros não fazem. Você também atende a homens? Tem despertado interesse nos homens para que eles sejam mais eficientes nessa questão? Claro, tem muitos homens extremamente organizados. Meu marido é um homem organizado, ele sabe onde cada coisa dele está, a roupa dele, as coisas dele são muito organizadas. Mas você é procurada por homens também? É engraçado que assim, eu já ministrei cursos para vários países, né, e outros lugares além aqui do Brasil, online. Eu sei, Japão, Estados Unidos. Isso, Canadá, né, Portugal, Chile. Parabéns. E os homens, eles participam não tão efetivamente quanto as mulheres, porque eles se acham organizados. E eu ouço de muitos assim, olha, se dependesse de mim, eu não contrataria o seu serviço, eles falam, porque eu acho um absurdo a gente não saber organizar a própria casa. Porque o homem pensa de forma diferente da mulher, né? E até mesmo a questão da necessidade. Mas porque, às vezes, como você disse, toda a grande jornada mesmo está sobre a mulher. Então, a gente sente sobrecarregado, sente cansado nesse sentido, né? Mas eu acho que tem mudado essa concepção. Eles têm entendido que é muito importante, eu não falo ajuda, eu sempre falo colaboração da família. Fiz até um post sobre isso essa semana, falando como a gente envolver a família, os filhos na organização. Criar os filhos desde cedo, ensinando sobre organização. Meu filho, como eu tive essa oportunidade, né, de aprender sobre organização quando eles ainda eram pequenos, o meu filho cresceu, por exemplo, organizando a própria cama desde os 10 anos, dos 4 anos. Hoje ele tem 13 anos. Eu já ia dizer, amiga, 10 anos já é muito tarde. Muito, né? Desde os 4 anos. E ele faz isso hoje naturalmente, com 13 anos. Então, lavar o próprio prato, lavar o bol, a xícara que usa para o café da manhã. Às vezes as mães super protegem ou não têm paciência em ensinar.
E é importante que a gente tenha essa paciência em ensinar, né? Ninguém nasce sabendo. Então, a primeira louça não vai ficar bem lavada, a segunda mais ou menos, a terceira você já vai ter ali uma vitória. E elogiar e falar com eles, isso é muito importante também, principalmente mãe de adolescente. Adolescente, a gente sabe que ele tem ali uma, né, é uma outra vibe, o negócio é mais lento, procurar respeitar isso. E às vezes a gente quer as coisas muito para ontem, a mulher, né? E às vezes a gente não tem a paciência de ensinar o tempo e respeitar o tempo da criança e do adolescente em aprender. Mas é muito importante envolver e dessa forma a gente vai criar aí meninos, né, que também participam da organização da casa, assim como as meninas. Muito bem colocado. E essa é uma tecla que a gente bate aqui no consultório de família, que as crianças sejam instruídas desde cedo em todos os aspectos, sem superproteção, sem o super cuidado. A gente precisa motivar a criança ensinando desde pequenininho aquilo que a gente espera que ele desenvolva ao longo da vida e logo adiante seja também autônomo, responsável, que saiba fazer o que for necessário em sua autonomia. Hoje nós vivemos um tempo que não precisa saber cozinhar, basta ligar ou chamar pelo aplicativo. Não precisa saber cuidar de uma casa, não precisa saber fazer uma compra, não precisa porque se isso faz parte do desenvolvimento das nossas habilidades primárias. Então, levem em consideração desenvolver as habilidades dos seus filhos nas atividades domésticas. É ali que ele aprende as primeiras lições de organização, de respeito, de amor, de cooperação, de se envolver com a família, de se sentir útil. Eu já disse para vocês e volto a repetir, tem muitas crianças que não foram ensinadas e hoje adolescentes e jovens têm uma sensação de inutilidade. É verdade. Para que servem nossos filhos? Assim, eu digo no sentido de servir mesmo, de ter uma atividade, uma vida proativa, uma vida com sentido. Isso tem a ver com servir, com realizar, com fazer para o outro, fazer também para si, a gente recebe de volta, mas os filhos recebem tudo pronto, os brinquedos, os eletrônicos, a vida, mamãe e papai, computador, joguinhos. Ai, vida mansa, mamãe que se dane, que se rache para dar conta da casa. E aí a gente depois quer adolescentes cooperadores, nós queremos jovens participativos, nós queremos adultos mega responsáveis. Aprenderam onde, gente? Em qual escola? Presta atenção, né? Olha, segundo o site RH, 78% das pessoas que são mandadas embora do trabalho não são mandadas embora porque não sabem executar as tarefas, mas porque não têm organização. Elas chegam atrasadas, elas não cumprem meta, não entregam projetos quando tem que entregar, tem um ambiente de trabalho, às vezes, desordenado, e por esses motivos são mandadas embora. Quando a gente não trabalha com a criança que quando a gente trabalha a organização com a criança, na tenra idade mesmo, com 2 aninhos, uma criança já consegue guardar os próprios brinquedos, você canta uma musiquinha, faz de uma forma lúdica, mas a criança já guarda o próprio brinquedo. Terminou de estudar, mantém ali a mesa de estudo organizado, chegou da escola, a mochila não é jogada, o tênis não é espalhado. São pequenos atos que a gente vai ensinando, para que ele seja um adulto, né, um adulto de sucesso no futuro. Isso depende da gente mesmo, a gente precisa de fazer isso. Muito bem, estou conversando com Sheila Procópio, ela é personal organizer, ela ajuda as pessoas a se organizarem e ajudando as pessoas a se organizarem, ela também está ajudando a que estas pessoas tenham melhor qualidade de vida. Tem ou não tem? Com certeza. Melhora a qualidade de vida, melhora as relações em casa. Você pode aprender com isso a manter a organização da casa, ter mais tempo, descansar mais tempo. Você vai poder dormir mais cedo, acordar, quem sabe, um pouquinho mais tarde, porque já tudo está planejado. Tem a história de planejar o dia seguinte, que economiza também muito na vida, né? Economiza estresse, economiza aflição. Né? Você tem uma refeição, se alimenta melhor, você acorda menos estressado porque sua roupa já está organizadinha. Eu sempre falo assim, parece que a organização é um peso, mas ela não é. Muito pelo contrário, ela é a leveza mesmo da vida, é para te ajudar a ser mais produtivo, ter uma vida menos estressante, uma vida mais tranquila na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Precisa de começar, né? Quando a gente começa, tudo
vai ali, vai fluindo naturalmente. E aquela orientação, a sugestão fantástica, que assim pode mudar, virar uma chavinha na sua mente para fazer você descansar melhor, é a história do fazer a lista do que vai ser o dia seguinte, a minha Isso, rotina do dia seguinte. isso. Porque relaxa, né? Sim. Eu já sei o que eu vou fazer no dia seguinte, relaxa. Eu falo que assim, a organização é a rodinha da vida, sabe? Ela tira aquele peso, porque a gente guarda tudo aqui dentro do nosso HD. E é muita coisa no nosso dia a dia. Quando você anota, você tirou daqui e você colocou ou no seu papel, ou no bloquinho, na agenda, ou no smartphone, né? Tem pessoas que gostam da parte digital. Não importa como você vai se organizar nesse sentido. Cada um se organiza né, como se adequa melhor, né? Mas assim, é muito importante quando você tira da mente, você coloca isso no papel, você anota isso. Então, amanhã eu tenho esse compromisso, eu tenho que fazer essa ligação. Eu gosto, por exemplo, eu fiz o post essa semana, eu gosto de adiantar as refeições da semana no domingo. Porque é algo que também a gente perde um tempo pensando no o que vão tomar de café da manhã, o que vão almoçar, o que vão jantar. Quando você já prepara isso, a organização, a gente sempre está um passo à frente. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, vou ficar por aqui, mas a minha família tem refeição por essa semana. Menina, que coisa Né? linda! Adorei isso. Adora. Maria diz assim, o interior sempre reflete o exterior. O interior reflete o exterior. Ou seja, a gente está bagunçado aqui dentro, está desorganizado, está angustiado, está com raiva, está estressado. Vamos começar a arrumar, quem sabe, a gaveta? Começa arrumando as gavetas. Uma gavetinha só, né? Você diz para não ir a loucura. Hoje eu vou arrumar todas as gavetas. Começa por uma gaveta, dá uma sensação boa, gostosa. E agora eu quero falar de um tema que eu acho assim fundamental para você também aprender a acalmar a sua mente. É um segredo para você acalmar a vida. Sabe o que é? Veja bem, essa pergunta é da Patrícia. Ela diz assim, tenho a tendência a acumular coisas e isso dificulta a minha organização. Eu estou trabalhando isso dentro de mim. Acumular coisas, ela está falando de acúmulo. Tem pessoas que não se dão conta de que acumulam muito também. E tem guarda-roupa apinhado de coisas que nem usa, sapato. Fala aí, amiga, que isso já dá até um nervoso. Frase de um bom acumulador. Eu uso tudo que está aqui, né? Então, tem ali 300 pares de sapatos. Não, mas olha, eu uso durante o ano, eu consigo usar todos os pares de sapato. E, normalmente, assim, Darleide, quem acumula coisas, acumula também sentimentos. E como foi falado aí, realmente é verdade. Quando nós estamos com acúmulo interno, nós externamos isso. É muito normal, quando eu vou na casa de um cliente, que ele está passando por problemas pessoais, a casa está uma desordem, assim, um caos. Né? Às vezes a pessoa... E quais são os gatilhos? Você precisa de prestar atenção. A questão, você pode ter passado necessidade na infância, o luto, né? A morte de alguém, ou você perdeu o seu emprego, mudanças como começou a fazer um curso numa faculdade, o nascimento de um filho. Tudo isso pode ser gatilhos para a desorganização. E aí existe a desorganização crônica, que é uma desordem que ela estende por um longo período, e também tem a situação de acúmulo, que é quando essa desordem chega a um nível que é patológico e aí precisa realmente de acompanhamento médico, às vezes até medicamentoso, e o personal organizer também ajuda nesse apoio, né? Nós apoiamos o desorganizado crônico e também a pessoa em situação de acúmulo. As pessoas gostam de rotular, às vezes a pessoa tem muita coisa e já fala que é um acumulador. Não, a acumulação é uma patologia e precisa ser diagnosticada por um médico, tá? O desorganizado crônico é aquela pessoa que vem desorganizada às vezes desde a infância, que é o meu caso. Eu sou uma desorganizada crônica, eu falo que eu estou limpa há mais de 10 anos, né? Que eu já trabalho com organização há algum tempo. Mas na terapia eu descobri que eu sofria de desorganização crônica. Qual que é o perigo da desorganização crônica? Que não é uma doença, é levar a doenças, como ansiedade, síndrome do pânico, às vezes até mesmo, né, entrar nessa situação de acúmulo e assim por diante. E é isso que a gente precisa de olhar, né? Ter essa separação disso aí. Mas é muito importante começar com uma gavetinha. Você está acumulando sentimentos? Eu sempre falo, não guarde dentro de você o lixo que as pessoas colocam, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa e a pessoa teve algum tipo de ação e você... Não faça isso. Né? Libere espaço dentro de você, às vezes organizando uma gaveta.
os pensamentos vão ficando em ordem, a gaveta fica em ordem, todo mundo fica feliz, né? Às vezes é uma sapateira, uma parte do armário, a despensa, são pequenas ações. Eu falo que são pílulas de organização. Não adianta a gente querer fazer tudo. Eu não sou muito favorável ao método que você tira tudo, coloca no centro da casa e depois vai separando, porque gera frustração, você fica cansado, fica estressado quando você olha aquela bagunça toda. É melhor que você pegue uma parte por vez e seja de forma contínua. Hoje uma gaveta, hoje uma parte do armário, hoje a despensa, a geladeira, os documentos da casa e assim por diante, de uma forma sucessiva. Eu sou adepta a isso também. Bom papo, viu? Muito bom. Parabéns, Sheila. Pessoal, nós vamos para o intervalo, mas antes deixa eu te dizer uma coisa. Você já parou para pensar quanto custa para transformar uma vida? Não precisa de muito, sabia? Os estudos bíblicos que a gente envia aqui na Novo Tempo transformam milhares de vidas todos os dias. E mesmo com uma doação única, você pode ajudar a alcançar todas e muitas pessoas que serão impactadas pela mensagem do amor de Deus. As suas doações no mês de agosto, mesmo que seja uma única doação, agora no mês de agosto, para o Anjos da Esperança, irão ajudar a produzir um novo estudo bíblico sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Já pensou? A sua doação pode apresentar Jesus para alguém. Você entende? Liga para a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30. No mês da doação especial, reserve um valor único para ajudar a Novo Tempo a produzir e a enviar um novo estudo bíblico. Sabe como você pode fazer isso? Por um depósito em conta. Temos conta em todos os bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal. Agora, se você tem um Pix, se você já faz uso do Pix, é só fazer um Pix para Novo Tempo. A nossa conta é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E aí você nos auxilia. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com R$10, nós enviamos 2 estudos bíblicos. Acredita nisso? Você talvez não esteja disponível agora para dar estudos bíblicos. Você nos apoia e nós, assim, enviamos estudos bíblicos às pessoas que solicitam, que querem aprender a estudar a Bíblia com R$10. Eu acho isso fantástico. E eu quero chamar um VT para você entender ainda melhor o que é esse chamado do Anjos da Esperança. O mês de agosto começou e junto com ele começa também um grande sonho para a Rede Novo Tempo. Você sabe que aqui trabalhamos incansavelmente para apresentar Jesus para a maior quantidade de pessoas por meio da rádio, da TV e da internet. Mas a gente entende que para alcançar esses corações, precisamos oferecer conteúdo que chame a atenção destes públicos. E não é de hoje que sonhamos em produzir um curso bíblico sobre o Espírito Santo, um tema extremamente importante que gera muitas dúvidas e que precisa ser compreendido. Nós ainda não temos um curso com esta temática. Além disso, muita gente nos procura buscando entender melhor sobre este assunto. Por isso decidimos dar um passo de fé e colocar em nosso planejamento para o segundo semestre o lançamento de um curso bíblico sobre o Espírito Santo. E claro, como sempre, vamos distribuir essa revista gratuitamente para quem solicitar. E para alcançar esta meta, estamos lançando neste mês de agosto uma campanha de arrecadação de recursos para a produção, impressão e distribuição deste novo curso bíblico sobre o Espírito Santo. E a sua ajuda é muito importante para a gente conquistar esta meta. Se você quiser fazer parte deste movimento e fazer a sua doação para a produção deste novo curso bíblico, você pode fazer uma doação única através do Pix da Novo Tempo, que é o e-mail anjos@novotempo.com ou via depósito bancário. Ou ainda, você pode aumentar a sua doação do boleto neste mês de agosto através do campo Outros Acréscimos. Ter um curso bíblico que fale sobre o Espírito Santo significa atingir um grupo maior de pessoas que precisam aprender sobre este assunto, mas sozinhas não conseguem compreender.
Então faça a sua doação neste mês de agosto para a produção deste novo curso e seja responsável pela transformação de vidas. Lindo! Mais uma ação da Novo Tempo para espalhar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Mais um estudo bíblico chegando e dessa vez sobre o Espírito Santo. Eu mesma estou extremamente animada porque é um tema que eu amo e sei que vou aprender muito junto com você. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos ainda falando de organização, uma chavinha para mudar a sua mente. A gente organiza aqui fora e seremos levados a considerar aqui dentro da gente ficar mais sereno, mais tranquilo e aproveitar melhor a vida. A gente espera você. Até já! Acabamos de falar para vocês, antes de sairmos para o intervalo, que um curso pode mudar a vida de alguém. E eu tenho um imenso prazer de oferecer sempre aqui no consultório de família para você uma oportunidade de estudar sobre aquilo que importa para que você tenha uma vida melhor, mais feliz, mais organizada, com sentimentos mais alinhados com a sua perspectiva, com as suas expectativas, com seus relacionamentos, com o seu bem-estar. E aqui tenho em minhas mãos um dos cursos que a Novo Tempo oferece sempre com muito amor. Essa aqui, Entre Família. E você já sabe, você acompanha meu programa, já me viu falar muitas vezes sobre esse curso, mas sempre tem gente nova, sempre tem gente que ainda não levou em consideração o que eu estou dizendo, de entrar em contato com a gente e pedir a sua revista. É um presente nosso. Ó, presta atenção. Os Anjos da Esperança, as pessoas que você nos viu convidar para nos apoiar financeiramente, para produzirmos estes cursos bíblicos, é justamente para que a gente possa produzir e entregar às pessoas sem que elas paguem para estudar a Bíblia. Porque alguém ofertou, alguém cooperou, fazendo bem de dizer, não precisa você pagar para estudar a Bíblia. Eu vou ajudar a Novo Tempo a fazer esse trabalho e você simplesmente vai entrar em contato com a gente e pedir esse material, tá certo? De qualquer religião, de qualquer lugar aqui no Brasil, entre em contato com a gente pelo 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem agora para o nosso WhatsApp 12 98244 4449. Fica aí no seu vídeo, você anota bonitinho, tranquilo, não quero ninguém estressado aqui. Devagar, manda mensagem dizendo, Darleide, pode mandar a revista para mim? E nós vamos então pegar os seus dados postais para nós enviarmos a revista para você de presente. Um presente da Novo Tempo com os Anjos da Esperança. Combinado assim? Então espero a sua mensagem no 12 98244 4449. Vamos voltar aqui a nossa conversa com a Sheila Procópio, personal organizer, porque nós estamos aqui hoje muito chiques, com alguém que pode nos ajudar a organizar a casa, a vida, a família, o tempo. Sheila, diz que um negócio assim muito bagunçado é o relógio na vida de muita gente. Sim, é verdade. Eu falo que o tempo, ele é o trilho da vida, né? Porque a gente vai passando ali. E é bem importante que as pessoas organizem o seu tempo. Como que você vai fazer isso? Faça ali, eu falo, a roda da vida. Olhe quais são os ladrões do tempo. Às vezes as pessoas reclamam que elas começam e não conseguem terminar, que o dia tinha que ter 48 horas, que 24 horas não são suficientes, porque elas não estão administrando corretamente o tempo. Então, olhe quais são os ladrões do tempo. O uso excessivo das redes sociais, da internet, às vezes fica ali de papo pro ar mesmo, sabe? Não focando naquilo que precisa ser feito, a falta de foco é algo... Porque assim, a gente precisa de ter clareza do que você quer. O que você quer? Eu quero esse guarda-roupa organizado. Mas para que você teve a clareza, mas você precisa de ter foco para que você realize essa ação, né? Então agora eu não vou me distrair com o celular, eu não vou me distrair conversando, eu vou focar na organização dessa gaveta. Enquanto não terminar essa gaveta, eu não termino essa gaveta aqui, né? Ter foco, saber exatamente o que quer. Então olha aí os ladrões do tempo, onde que você tem desperdiçado o seu tempo. Isso é muito importante, para que você consiga atingir aí os seus objetivos, alcançar, né, o seu sonho. Eu sempre falo, sabe, Darleide, que a falta
de organização, a procrastinação, o que é procrastinar, né? A gente sempre deixar para depois. E não é aquela coisa assim, hoje eu levantei animada para fazer as coisas da casa, até a Carol ontem fez um post sobre isso, eu estava assistindo, mas de repente o filho amanheceu, adoece, alguma coisa acontece. São imprevistos que acontecem. Não é nesse caso. A procrastinação é sempre deixar para depois. Ah, essa roupa tem que ser dobrada, mas depois eu dobro. Eu tenho que olhar esses documentos, mas depois eu olho. Uma hora eu organizo e aquilo vai acumulando. Preste bastante atenção. A procrastinação, ela te impede de alcançar os seus sonhos. Seja um sonho pequeno de ter ali uma gaveta organizada, um guarda-roupa organizado, ou de algo maior. Então, é importante, sim, sabermos organizar o nosso tempo. A grande maioria das pessoas que me procuram porque não tem uma organização do tempo. Elas sempre acham que elas precisariam de mais tempo para dar conta daquilo que precisa ser feito. E você ajuda as pessoas? Você tem algum grupo? Você faz isso na sua rede social? Como é que você tem esse contato com as pessoas? Claro, tem os clientes, você vai à casa delas, mas eu sei que na pandemia foi mais difícil assim, e você fazia meio que à distância, né? Isso. Mas como é que elas chegam até você? Olha, eu ganhei um prêmio em 2015 e... Sério? Tu é premiada, menina? Quando eu ganhei esse prêmio, o meu objetivo do prêmio, eu falei, eu quero que a organização chegue ao maior número de pessoas. Quem tem condições, eu sei que me contrata a minha equipe, eu vou até a casa da pessoa e organizo. Mas eu sei que nem todo mundo tem condições de bancar esse serviço. Então, eu costumo colocar dicas diárias nas minhas redes sociais. No meu Instagram, eu sempre gosto de postar, porque eu gosto de ver essa transformação das pessoas, sabe? As pessoas entrando em contato, mandando, Sheila, hoje eu fiz isso. E você tem grupo também, né? De ajuda, de cursos ali no dia a dia, pelo WhatsApp, para organizar, ajudar o tempo. Tá aí o convite para você, Sheila Procópio Organizer. Isso. Sheila, deixa aí no vídeo um pouquinho para o pessoal anotar e começar a seguir a Sheila já. Tem gente aqui falando justamente dessa desorganização, começa o tempo assim muito atrapalhado na vida. Olha só um trechinho de uma orientação dada no livro Liderança Cristã, um livro sobre liderança. E olha o que está aqui, entre outras pérolas, o que a autora diz, Ellen White diz, é o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa espiritualidade. Sim. Perfeição e presteza. Fazer as coisas bem feitas. Por mais simples que seja, o prato é apenas um prato para ser lavado, mas não é adequado para o bem-estar, em nome da ordem e em nome de Deus, que seja um prato mal lavado, porque você tem habilidade, capacidade suficiente de fazer bem a mínima tarefa, para que você também seja hábil e tenha sucesso para fazer grandes tarefas, para realizar grandes tarefas na vida. Olha a importância disso. Às vezes a gente pensa que é só uma coisinha ali de sobrar mais tempo, não, tem a ver inclusive com a nossa espiritualidade, gente. Diz mais, não há desculpa para a morosidade, para a imperfeição, em trabalho de qualquer natureza. E olha só, quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, fecha aqui, vem cá, ó. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão no trabalho. A mente e o coração não estão focados. Estamos sempre atarefados e tem gente que tem prazer em dizer que está morrendo de trabalhar. Eu morro de trabalhar. Isso é um pecado. Quando nós estamos nesse estado por desordem, não é pela necessidade em si, eu estou trabalhando porque eu tenho essa necessidade, eu estou fazendo 2, 3 plantões, porque sou eu sozinha ou sou eu sozinho, senão a minha família passa necessidade, eu trabalho feito um doido para não faltar o pão de cada dia. Estamos falando de desordem, quando nós estamos sempre atarefados, da meia-noite, 1 da manhã, e você está lavando, passando, mas quando você olha assim para todo dia, você pensa, o que eu fiz hoje? Passei o dia em casa, uma loucura, não tenho tempo para nada. Aqui, ó, solução, aprender a organizar.
cuidar dos ladrões do tempo. Mas, Darleide, você está doida? Minha vida é assim porque eu trabalho em casa. Você está doida? Eu estou doida que você seja feliz e que você se organize o seu tempo, a sua família, para você ajustar. Porque, minha gente, eu aprendi um negócio muito legal com a minha mãe. Eu ouvi ela falar quando criança, eu esqueci disso. Recentemente ela repetiu, menina, essa frase é muito legal. Ela disse, quem não quer sofrer, sofre mais. Às vezes a gente não percebe que evitando fazer o que precisa fazer agora, depois vai aparecer feito por um anjo. Eu não quero agora me desgastar. Depois vai sofrer em dobro, porque vai ter mais louça para lavar, mais roupa para passar, mais trabalho para fazer. Você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais cansado, você vai ficar doente. Entendeu? Mas essa frase não é demais? Quem está, guarda para você, hein? Faz um post lá, hein? Você sabe que eu gosto. Faz um post, olha só. Quem está sempre trabalhando e o trabalho, a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão ali, focados no serviço. Uau! E olha, como você faz uma coisa, você faz tudo, né? Então a gente precisa de prestar atenção. Como é essa frase? Como você faz uma coisa, você faz tudo. Então se você não se organiza com o mínimo da sua casa, você não se organiza com o tempo para Deus, você não se organiza na sua fidelidade, você não organiza o seu trabalho. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras, porque isso está ali na gente mesmo, faz parte da sua essência. Mas é possível mudar. Olha eu aqui. Né? Então, assim, não é fácil. Eu falo que eu luto todos os dias para não procrastinar, para não deixar de fazer as coisas, mas eu criei estratégias e não quero mais voltar a ser quem eu era. Então, a gente precisa de decidir. Você precisa de tomar uma decisão na sua vida e fazer as coisas de forma diferente, né? Para que as coisas aconteçam de maneira diferente também. Isso eu acho que é bem bacana, assim, não adianta a gente só reclamar. Você precisa de agir, né? A organização vem disso, né? É organizar e a ação, né? É fazer, né? Você precisa de fazer aquilo. E sabe que você toca num ponto, assim, muito especial. Gente, muitas vezes o que é sacrificado na nossa agenda é o nosso tempo com Deus. Nós vivemos uma vida tão atribulada que nós não temos tempo para ler a Bíblia, não somente para ler rapidamente, mas para meditar na palavra de Deus, para fazer orações. Nós não temos tempo nem para ajudar pessoas em necessidade. Nós estamos sempre envolvidos com o nosso eu. Isso é muito delicado. E essa é uma questão que, assim, eu tenho certeza que é o centro da confusão espiritual de muita gente e que é um gatilho disparado pelo inimigo, sabe assim? Para você ter uma vida estressada, cansada, corrida, não tem tempo para nada, é sempre uma loucura. Quem aplaude esse estilo de vida é o diabo, porque ele não quer que você tenha nem saúde, bem-estar, paz mental, tempo para estar com Deus, tempo para estar com sua família, e você entra nessa roda louca de um mundo consumista, perturbado, doente, caindo aos pedaços, e você ali enlouquecido, porque você tem que dar conta de dar aos outros. Você tem que se importa com o que as pessoas vão dizer de você. Sua roupa, seu sapato, sua casa, não é para você, é para os outros. Para de viver para os outros e vive para você. Cuida de você, o seu tempo, do seu jeito. Quer ver uma coisa? Para de comprar coisas. Você não precisa mais de coisas. Você precisa, às vezes, lançar fora, dar para quem necessita das coisas lindas que você está acumulando aí em casa, mas que junta poeira, dá trabalho, casa cheia de penduricalhos, de coisinhas pequenas, de objetos empoeirados. Para com isso, simplifica a tua vida. Simplifica os objetos, simplifica teu guarda-roupa, simplifica teus sapatos, simplifica tua estante, simplifica tua mesa. Para com isso. Você está ficando doente. Por que você não simplifica a sua vida? Essa é outra chavinha para você virar a sua história. Para de ser tão estressada e estressado em ter coisas. O que você precisa na vida para ser feliz não são as coisas exatamente, mas a paz de Deus no seu coração. Meu amor, me conte mais antes que o programa acabe. Olha, eu queria falar aqui sobre, resumindo algumas coisas que você disse,
ter menos, né? Viver com menos, menos é mais. Eu falo que é menos coisa para ter mais tempo com o que realmente importa. E ter menos não é viver uma vida miserável. Não, muito pelo contrário. É você ter coisas que são boas. Ellen White fala sobre isso. Não ter cortinas de linho que vão te dar trabalho, tapetes que vão te dar trabalho. Você pode ter uma cortina que seja fácil de lavar e pendura ela ali para secar na parede. A casa pode ficar bonitinha. Elegante, de qualidade, mas fácil. Fácil. Móveis que são cheios de detalhes para tirar pó, muitos enfeites. Tudo isso é assim. Quando a gente tem mais coisa, a demanda é maior para nós mantermos a ordem, né? Então, olhe isso na sua casa. Se são muitos enfeites, se são muitos detalhes na sua casa, simplifique a sua casa, tá? E realmente o que você falou é verdade. São duas coisas que a gente sacrifica: o tempo com Deus e o tempo com a família. Os filhos chegam, você nunca tem tempo. Estou cansada, estou trabalhando, não posso. A gente para de ter esse relacionamento com a família, a falta de tempo faz isso. E automaticamente o tempo com Deus, porque a gente sempre acha que Deus perdoa, que Deus entende, Deus está vendo a minha situação, né? E a gente para de ter essa comunhão diária que é tão necessária para que a gente aguente fazer tudo que a gente precisa fazer durante o dia. Então, comece com coisas pequenas, comece organizando a sua rotina. Agora à noite, por exemplo, a sua pia está dormindo tudo em ordem? Você conseguiu lavar a sua louça do jantar para que você amanheça amanhã com a casa mais organizada, com a casa mais gostosinha, limpa, né? Isso é importante. São pequenos passos. Então, hoje você lava a sua louça, guarda e seca. A louça não mora lá no escorredor, não. Então, vai fazendo pequenas coisas. Organiza aí a sua rotina para amanhã, veja quais são os seus compromissos para amanhã, deixe a sua roupa arrumada para amanhã, mesmo que seja que você vai trabalhar em casa, trabalhar fora. São pequenos atos, Darleide. São pequenas mudanças que a gente vai fazendo. Não faça tudo de uma vez para não gerar frustrações, né? Como eu digo sempre, não coloque dentro da sua agenda aquilo que não cabe. Comece com pequenos passos, mas seja de maneira contínua. Caiu? Levanta, sacode a poeira e retoma aí a atividade que tem que ser feita. Não desista, porque às vezes imprevistos acontecem, algumas decepções acontecem, você pode ficar chateado, né? Mas retome, comece novamente. Então, não deu certo hoje? Amanhã eu retomo. Mas não como uma procrastinação, mas com objetivo, com firmeza, com clareza daquilo que você quer e com foco no seu objetivo. Eu tenho certeza que todo mundo consegue. Eu gosto quando você fala também dessa flexibilidade, porque me faz pensar em pessoas que são muito rígidas. Se tira alguma coisa do lugar, a casa cai. Verdade. Não, gente, não. A gente está falando de organizar a vida pró-harmonia. Isso. Né? Harmonia emocional, harmonia familiar, bem-estar, economia. Não é com estresse. Você vai economizar dinheiro. Sabia que economiza dinheiro? Porque tem muita coisa que você comprou e é uma baita de uma inutilidade. Porque tem muita coisa que você tem guardado e dá para você colocar naquelas lojinhas na internet e para ganhar uma grana, em vez de ficar com isso estocado lá no seu armário, no seu guarda-roupa. Alimentos duplicados dentro da despensa, vencidos. Às vezes você quer um macarrão, mas ele está tão bagunçado ali que você não sabe nem que você tem um macarrão. Quando a gente tem essa organização, realmente isso ajuda muito, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar aqueles potinhos bonitinhos que eu vi na revista, eu vi no Instagram da mulher. Eu não tenho, menina, mas pense num negócio que não falta, isso, vidro de maionese, vidro sei lá das quantas, que vai sobrar, pede às amigas, pede um vidro daqui, outro da colar. Aproveita, gente. E por que eu digo isso? Eu sei que eu estou falando para a gente rica e estou falando para a gente pobre. E nós fizemos outro dia uma live juntas e assim, as mulheres começaram a mandar para a gente fotos da casa simples dela, que a gente falou sobre isso. Uma moça disse, Darleide, eu não tenho mesa. Mas eu aprendi, eu peguei uns caixotes, coloquei uma tábua em cima, forrei, coloquei um... Ela mandou fotos pra gente. Ela dizendo, Darleide, eu não tenho. E eu sento aqui, eu olho pela janela e diz assim, eu vejo uma paisagem do outro lado. Eu não sofro porque eu não tenho mesa. Eu fiz a minha mesa com caixotes e uma madeira por cima, uma toalha simples, mas com carinho, com amor. Então, eu sei que estou falando para gente que tem lá uma prateleira cheia de guardanapos, de toalhas, mesa posta, daquelas assim, olha, nos trinques. Parabéns, tá ótimo. Mas tem gente que vai dizer, se eu pudesse. Você pode ter uma casinha limpa,
pequenininha que seja. Quantas vezes eu, na minha infância, via na casa simples dos meus pais, na casa simples dos nossos amigos, aquele alumínio brilhante, lembra? Nossa. Brilhante, aquela canequinha brilhante que dava gosto Verdade. de você Tomar beber uma água. É verdade. Era uma panela areada, né? Israel está me lembrando aqui, Isso. uma panela areada, um copo areado, Em né? Era casa assim toda que fazia? sexta-feira a gente tinha que arear tudo, mamãe Pois fazia. é. Eu cresci dessa forma e olha só. Então, mas assim, são pequenos detalhes, né? A gente pode fazer isso. Eu sempre falo, fazer o melhor com aquilo que se tem. Isso. Sabe, não inventa moda. A organização é algo muito prático, é leve, é tranquilo de se fazer, não tem esse estresse. Não vai para o modismo, sabe? O modismo de coisas para mesa posta. Faça a sua mesa posta com aquilo que você tem, com os talheres, os pratos que você tem. Organize a sua despensa, não precisa de comprar potes caros, importados. Use aquilo que você tem para organizar, né? De forma simples, leve e funcional. Que funcione para você e funcione para sua família. Tem que ser algo leve. E no funcional cabe mais uma vez pontuar o pessoal que é rígido, a mulherada que é rígida, que briga com o marido, briga com os filhos, porque as coisas têm que estar do jeito delas. Se for para estressar, é melhor deixar a casa virada de ponta cabeça para evitar estresse, tá? É só para pontuar que tem gente que é um extremo. Tem o bagunçado, que só Jesus na causa, entrega essa alma para Deus, e tem o outro que é um Deus nos acuda, porque tudo... E aí a gente já caminha para alguma patologia, uma tendência ali a uma inflexibilidade, uma rigidez mental. Cuidado com isso, meus amores. O Cris outro dia me perguntou assim, mas a sua casa nunca bagunça? Eu disse para ele, falei, olha, a minha casa não é um showroom, né? Não é algo para ficar intacto, é uma casa que tem vida. Exato. Eu tenho filhos, eu tenho crianças. Eventualmente você vai chegar, vai ter um monte de Lego espalhado, um monte de monta-monta na casa. Mas tudo tem que ter o seu lugar. Terminou de brincar, eles precisam de guardar os brinquedos. Só isso. Né? Então, ter uma casa que tem vida, uma casa engessada, onde as pessoas não se sentem à vontade na própria casa, seja os filhos, seja lá quem, é muito ruim. Não. Né? Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio aí. Nem, né, manter a casa extremamente ali bagunçada, mas também organizada, ao ponto que ninguém consiga viver nela. Eu lembro que a Sheila me disse que chegou em casa e deixou o sapato ali, a sala, e aí depois o menino, o filho dela, chegou lá, pequenininho, né? Chegou lá na cozinha e falou assim, mamãe, a sala está bagunçada. E ela, sério, meu filho? Você esqueceu o sapato lá. O filho dando um toque para a mãe, pegou no flagra. É isso, né? A família, né, sabe, os filhos desde pequenos sabem como é o funcionamento da casa, mas com tranquilidade, com bem-estar, com leveza. Obrigada, viu, princesa? Deus abençoe muito você. Muito, muito amém. Deus te abençoe. Pessoal, procura a Sheila lá no Personal Organizer, Sheila Procópio, Personal Organizer. Está com os grupos aí, concurso, quem quiser participar, virtuosamente organizada e processo 21. Eita, para ensinar a mulherada a se organizar. Isso. O Virtuosamente Organizada são 7 dias online, você pode fazer de onde você estiver, é bem tranquilo pelo Telegram. E o processo 21 são 21 dias comigo também, ensinando sobre organização. Que lindo, parabéns, Deus abençoe. Amém. Gosto muito disso. Gosto de pessoas ajudando pessoas, levando-as a encontrar nas situações mais simples do dia a dia um caminho bom, um caminho que dá certo para você dar um norte para sua casa, para sua família, para o seu bem-estar. Meus amores, nós estamos aqui há 1 hora praticamente falando de um tema tão ameno, tão tranquilo, assim, para pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa família. Mas nós estamos assim, com a mente ligada nas necessidades da vida. E nós temos hoje no Afeganistão, temos orado já por essa situação que começou no último domingo, milhares e milhares de pessoas em situação extremamente complicada por uma mudança política que interfere no social, na vida privada, nas famílias, nos relacionamentos, a estrutura de um país em frangalhos. Vamos orar pelos enlutados no Haiti. Vamos orar, foram mais de 1.200, 1.300 pessoas, perdi o número de pessoas mortas no último terremoto no Haiti. São famílias inteiras que morreram, filhos que ficaram órfãos, pais que perderam seus filhos. Uma situação deplorável, o mundo é urgente, onde já havia tristeza, agora luto, agora... Meu Deus, o que será de nós sem a misericórdia do Senhor? E eu tenho um pedido também muito especial para fazer por você. Amanhã, pela manhã,
A nossa amiga, doutora Raquel Fonseca, que sempre vem aqui no consultório de família, está passando por uma cirurgia muito delicada. Ela perdeu uma visão e ela tem agora essa possibilidade, mas sem garantias, pelos médicos que a atendem, de ela ter a sua visão recuperada. Mas nós cremos, no nome de Jesus, que como amigos, como irmãos, nós podemos orar uns pelos outros e Deus, em sua grande misericórdia, pode nos atender. Que o Espírito de Deus esteja com cada um dos necessitados aqui. Que o poder de Deus se manifeste com grande misericórdia sobre cada uma das pessoas necessitadas. Que todas as pessoas, Senhor, sejam alcançadas pelo sopro do Espírito para que elas tenham paz. E eu te peço pela Raquel Fonseca, que o Senhor, um Deus de milagres, opere na sua visão. Que o Senhor seja glorificado, que tudo seja para a tua honra, para que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém.